Provérbios. E a nossa intenção é que a gente consiga concluir até o verso de número 7, para que a gente consiga adiantar um pouco mais e assim a gente poder entender as preciosas lições que nós encontramos no livro de Provérbios. Na semana retrasada, a gente começou a considerar o capítulo 1, que vai do versículo 1 até o verso de número 7. Nós vamos ver aqui rapidamente mais uma vez o texto, para que a gente consiga se contextualizar a respeito dessa mensagem. Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, diz assim, eu farei a leitura. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, e as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mesmo assentados, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, que é a fonte de toda a sabedoria, a Tua palavra que é superior a qualquer filosofia, a qualquer ciência, a qualquer estudo, fruto da inteligência humana, porque a Tua palavra ela é de natureza espiritual, é de natureza eterna, e somente a Tua palavra pode nos esclarecer a respeito da Tua vontade e daquilo que nós devemos fazer para honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado pela Tua igreja, pelo Teu povo reunido aqui e em tantos outros lugares desse Brasil e do mundo afora. E o que nós te pedimos nesse momento é apenas que a Tua palavra seja ensinada com fidelidade, com integridade, com objetividade e com clareza. E assim sejamos edificados naquilo que o Senhor quer nos instruir. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, quando nós entramos no capítulo 1 de Provérbios, o sinal até caiu aqui, quando nós entramos no capítulo 1 de Provérbios, nós começamos então a falar principalmente sobre a questão da diferença entre a sabedoria e a insensatez. E por que nós começamos a pensar sobre a sabedoria e a insensatez? Porque todos nós nascemos com uma vocação natural para viver uma vida loucamente. Você nunca vê, por exemplo, ou é difícil você ver, por exemplo, um jovem ou alguém que está começando a aprender a vida e a despertar para a vida, ele ambicionando coisas sensatas. O jovem, naturalmente falando, o seu coração é movido pelo perigo, pelos desafios, tem até aquela idade que é conhecida pela idade da rebeldia, e via de regra, esse é um retrato daquilo que o ser humano é. Porém, se contrapondo a essa postura natural do ser humano, a palavra de Deus vem para nos ensinar uma alternativa melhor, que é o que o livro de Provérbios chama de sabedoria. E quando nós entramos aqui na questão da sabedoria, nós começamos a considerar então sobre o propósito desse livro em relação à sabedoria. E aí a gente viu que o primeiro propósito é aprender a sabedoria de Deus. Nós não estamos falando apenas do reconhecimento intelectual e nem apenas da questão da dependência do Espírito, mas nós estamos falando literalmente desses dois aspectos, porque ser cristão, ele envolve tanto o desenvolvimento da mente e do intelecto, como da dependência do Espírito Santo. É decepcionante quando você vê pessoas que professam a fé no Evangelho se comportando de uma maneira um tanto quanto simplista em relação às coisas. Deus, na verdade, Ele nos deu a inteligência para que nós possamos exercê-la e possamos assim desenvolvê-la para a sua honra e para a sua glória. E um exemplo disso, eu já mencionei isso anteriormente,
Eu não sei se os irmãos sabem, ou já tiveram essa dúvida, mas alguém sabe quem é o dono da Universidade Mackenzie? Alguém sabe quem é o dono do Mackenzie? O Mackenzie é a melhor universidade particular do Brasil. Ele está figurado entre uma das melhores do mundo. Até para quem vai pagar para estudar lá, as mensalidades são de alto padrão. Quem é o dono dela, Weber? Exatamente. Ela foi fundada por cristãos presbiterianos que, ao chegarem no Brasil, antes de qualquer coisa, eles criaram uma igreja, plantaram uma igreja, mas eles plantaram também uma universidade. E por ser uma universidade cristã, ela tem um compromisso em formar as pessoas. Inclusive, boa parte dos seus mais de 40 mil alunos estudam lá porque recebem bolsa. Então, se eu não estou enganado, a lógica deles é mais ou menos assim: a cada 3 alunos que pagam, 1 recebe a bolsa. Só que para entrar lá tem que ter as credenciais. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: que a informação, a formação, o desenvolvimento do intelecto deve ser também uma das nossas bandeiras, porque o cristão ele foi chamado para essa finalidade. E a sabedoria, ela envolve tanto a questão intelectual, como também o reconhecimento de que nós precisamos de Deus para nos dar clareza. Pode falar, Guilherme. Eu queria saber, igual os professores de Mackenzie, a maioria são todos evangélicos ou não? Os professores da universidade não. Os professores da universidade, aí talvez vai falar com mais propriedade, mas eles são escolhidos por critérios técnicos de formação. Mas o Mackenzie, a universidade, ela é dirigida por um reitor, que é um pastor presbiteriano chamado Charles Gomes. Pode falar, Iana. Isso. Sim, mas ele está perguntando. Ah, sim, não, mas os professores da universidade mesmo, de todas as áreas, com certeza, nem todos eles são. Esse não é o critério. O critério da Universidade de Mackenzie é o critério de excelência de ensino. Então, eles têm professores lá de tudo quanto é tipo, desde que seja habilitado para a função. Mas a direção da universidade, o corpo da direção dela é formada por presbiterianos, e o mais alto cargo da universidade, ela é ocupada por um pastor presbiteriano também, inclusive professor lá no curso de mestrado. Mas voltando aqui, então, o que nós vimos é isso. A questão do propósito desse livro é tentar criar uma sintonia entre aquilo que nós nos desenvolvemos intelectualmente, mas o reconhecimento de que nós precisamos também da iluminação do Espírito. Vimos que o segundo propósito é aprender o ensino, que o terceiro propósito para entender as palavras de inteligência. Vimos também que o quarto propósito é para obter o ensino, e o quinto propósito para obter o bom proceder. Se eu não me engano, foi exatamente aqui, ou foi mais ou menos aqui que nós paramos. Agora veja bem, quando Salomão, o autor desse livro, ele fala da questão da sabedoria, ele nunca relaciona apenas a um conceito teórico. Então eu vou lá na minha casa, eu abro a minha Bíblia, eu começo a ler a minha Bíblia compulsivamente, eu leio a Bíblia uma vez, eu leio 2 vezes, eu sei quem são os profetas, eu sei a ordem dos... Não é isso que nós entendemos por sabedoria. A sabedoria, ela está relacionada àquilo que você aprende da palavra de Deus, mas ela está relacionada também à maneira como nós procedemos. Por isso que os puritanos, que foram inicialmente cristãos ingleses, depois da reforma, uma das coisas que eles prezavam era o testemunho, a conduta da pessoa. Porque se por um lado nós professamos a fé em Cristo, mas se a nossa conduta ela é incompatível, é porque nós assimilamos talvez a sabedoria teoricamente. O Evangelho, ele molda a nossa vida em todas as esferas. É como eu vou me comportar como pai, é como eu me comportarei
comportarei como filho, é como eu me comportarei como pastor, como eu me comportarei como funcionário ou patrão, porque o que Salomão estabelece é que ao adquirir a sabedoria de Deus, ela vai afetar o procedimento, ela vai fazer com que a pessoa alcance o bom proceder. Pode falar, né? Sobre isso aí, eu vi de um pastor que disse que ler a Bíblia é como dirigir. Você sabe dirigir, mas se você não respeitar a lei de trânsito, não vai resolver nada. Isso. Você vai ser com a rua aí andando no rua contra a onda, ser multado, se ultrapassar, você vai ser multado, se você perder a carta, vai ter teu carro, não vai resolver nada. Então, porque ler a Bíblia é como aprender a dirigir, você tem que respeitar as normas da lei, você aprende a dirigir. E assim é a Bíblia. Se você não respeitar as leis da Bíblia, não resolve nada você ler a Bíblia. Exatamente. E é importante a gente falar sobre isso, porque é muito comum as pessoas pensarem que o Evangelho é uma coisa muito antiquada. As pessoas pensam que, por exemplo, uma pessoa que lê a Bíblia no século XXI, como nós estamos, é como se fosse uma atividade improdutiva, é como se nós estivéssemos totalmente descontextualizados. Mas a grande verdade é que nós temos diante dos nossos olhos um livro que está totalmente acima da história. Nenhuma teoria da ciência ela vai conseguir explicar com a mesma eficiência a origem do universo. Não há nenhuma teoria desenvolvida por um ateu ou por um cientista ou por quem quer que seja, que ela tenha a mesma autoridade, que ela tenha a mesma credibilidade e a mesma linha de coerência do que a palavra de Deus para ensinar sobre os fundamentos da vida e da existência humana. Se nós desejamos ser um bom pai, com certeza não vai ser frequentando apenas os consultórios da psicologia que nós alcançaremos essa meta. Não vai ser lendo os livros do Augusto Cury, embora escreva algumas coisas até interessantes. Não vai ser você sendo motivado pelas frases do Pondé ou desses filósofos modernos e atuais. Se você deseja a sabedoria no sentido literal da palavra, e essa sabedoria proporcionando a você o bom proceder, você tem que recorrer à palavra de Deus. Essa palavra bom proceder, ela tem uma íntima relação entre ensino e procedimento, e significa no original o bom senso. Em outras palavras, é quando nós estamos alicerçados nesse fundamento, nós vamos praticar as coisas que estão elencadas e listadas no livro de Provérbios. É simples assim. Então Salomão, sabendo e conhecendo os impulsos da juventude do seu filho, porque ele mesmo havia passado por isso, então ele começa o primeiro capítulo de Provérbios apresentando inúmeros propósitos, motivando ele para alcançar a sabedoria. E aqui nós vemos que significa também alcançar sabedoria para praticar o bom proceder aqui na última parte. O sexto propósito está relacionado com a justiça. No original significa reto. Então o homem, ele não se envolverá em veredas tortuosas, caminhando pela vereda reta e estreita. E por que isso é interessante? Porque naturalmente o nosso coração, ele é motivado a ir por um caminho alternativo. Você já percebeu que hoje em dia, até para fazer uma coisa boa, as pessoas têm que se promoverem? Às vezes você está lá na sua rede social, aí você vê o sujeito que ele vai dar comida para um morador de rua. Mas o que ele tem que fazer? O que ele faz? Ele escreve primeiro, ele vai dar. Não, ele faz mais do que escrever. Ele vai filmar. Esses dias eu estava vendo um sujeito, ele foi lá, comprou uma pizza, sentou lá do lado do morador de rua e começou a comer aquela. É bonito, emociona, claro que emociona. Mas qual é o mérito de você fazer uma coisa apenas para que todos vejam? Mas você não pode julgar a intenção do coração da pessoa. É verdade, eu não posso. Mas o que a Bíblia diz é exatamente isso. Aquilo que a tua mão direita faz,
a outra não precisa saber. Mas você pode julgar pela aparência, você está vendo fazer tanto, porque ele quer se aparecer, porque se não quisesse, podia ter pegado a pizza e do lado, ninguém tinha filmar, eu você comer, vou para minha casa. Exatamente. Né? Não é isso? Então não julga, porque a gente está vendo. Exatamente. Ele está fazendo isso. Exatamente. Ele quer se promover, quer se mostrar, né? Nós poderíamos até citar o exemplo do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, depois que ele morreu, que descobriu-se a quantidade de projetos que ele fazia para ajudar os necessitados. Mas enquanto esportista, enquanto corredor, ele era o que ele fazia. Então, quando nós falamos em justiça, em coisas retas, em coisas que sejam contrárias a essas veredas tortuosas, nós temos que considerar isso. É uma retidão interna. É um procedimento que vem do coração. É fazer a coisa certa, ainda que ninguém esteja vendo. É a motivação que não seja movida por um desejo de ser visto e reconhecido. E no mundo está cheio de pessoas boas, mas que são ao mesmo tempo anônimas. Pastor, também quando Jesus começou a pregar, Isso. a palavra dele foi divulgada de boca em boca. Isso. Ninguém não estava vendo, só ouvindo. Isso. E em que dimensão ela tomou? Exatamente. E aí eu fico pensando, as pessoas acreditavam que havia um Salvador, Isso. que realmente, né, ia nascer. Que era uma esperança. E isso era de boca em boca e todo mundo acreditava. Hoje a pessoa, ela espalha, ela mostra, e mesmo assim, não... Tem uma resistência. Isso. Imaginando, né, se naquela época tivesse uma outra atitude de divulgação. Isso. E mesmo assim também, às vezes eu leio e fico pensando, as pessoas acreditavam realmente. Isso. Ia acontecer. Isso. Mas sabe uma coisa, Marta? A gente precisa considerar algumas questões. Quando as pessoas elas iam até Jesus, que nem a gente está vendo lá no Evangelho de Marcos, elas acreditavam, mas até certo ponto. E quando as pessoas, as grandes multidões, quando elas iam até Jesus, na verdade, elas não estavam interessadas em ouvir as palavras de Jesus. Elas estavam interessadas na cura. E tanto é que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no capítulo 2, a gente vê que intensamente as multidões estavam indo atrás dele, mas elas não estavam propriamente interessadas no discurso dele, mas elas ouviram falar que tinha alguém ali, que curava a lepra, que ressuscitava morto, que curava de outras doenças, que expulsava demônios, então elas iam até ele. Isso. Mas sinceramente, isso é um pensamento meu. Quando Jesus estava sendo preso, quando ele foi preso, e havia uma multidão que estava dizendo ali, crucifica-o, crucifica-o, eu acredito que boa parte daquela multidão tinha visto os milagres dele. Pelo menos alguns dos milagres dele. Mas quando chegou ali na hora, elas queriam mais que ele fosse crucificado. Então, tanto naquela época, quanto na nossa época atual, o problema do Evangelho, ou dele não crescer mais rapidamente, não é um problema da divulgação, mas é um problema maior, é o problema da cegueira espiritual. São as pessoas, elas olham para o Evangelho, mas elas não percebem a beleza do Evangelho. Elas olham para a história de Cristo, mas elas não conseguem espiritualmente compreender a importância dele. E infelizmente, dentro da igreja, há muitas pessoas que elas têm acesso a essa revelação maravilhosa, mas elas não veem como é uma coisa valiosa demais. E é nesse sentido que as experiências duras da vida, elas têm um efeito pedagógico, porque quando você está literalmente entregue numa enfermidade, numa situação deplorável, onde não há esperança, aí você não tem outra alternativa, que não seja olhar para o alto. Eu sempre gosto de contar a experiência minha nesse sentido, porque depois do acidente, e eu fiquei 14 dias esperando lá no hospital para fazer o exame, e depois mais 3 dias para fazer a cirurgia, e depois mais muitos dias para conseguir sentar. Então eu lembro que tinha uma coisa que eu olhava muito, era o teto. Toda vez eu ficava olhando os detalhes do teto, sempre numa posição olhando para cima. E aquilo me trouxe uma lição interessante, porque foi precisamente naquela posição que eu aprendi uma lição muito simples, que na vida nós perdemos muito tempo olhando para os lados
para frente e para trás, quando na verdade nós deveríamos fazer o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu vou dar um prêmio para quem acertar o que está escrito. Ganhou um prêmio, eu acho, um aperto de mão depois. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz. Então, irmãos, quando nós estamos falando da sabedoria, nós não estamos falando da sabedoria que vai nos enriquecer. Nós não estamos falando da sabedoria que nos trará reconhecimento. Nós não estamos falando sequer da sabedoria que vai fazer a gente mais inteligente do que os demais, embora esse seja um efeito. Mas nós estamos falando de uma sabedoria que ela fará com que a gente não se prenda aos elementos materiais passageiros e nos apeguemos às coisas espirituais e eternas. Não é disso que se trata a vida, afinal de contas. Como disse alguém certa vez, que Deus não nos criou para passarmos apenas um final de semana com Ele nesse mundo, porque essa existência nossa aqui é só um final de semana. Se você seguir uma vida normal, você vai viver em média 80, 90 anos. Isso é muito pouco quando você compara com a eternidade. A sabedoria, ela vai abrir os nossos olhos para um proceder que nos conectará com a eternidade. Sétimo propósito, o juízo. No hebraico significa decisão em favor do que é reto. Refere-se a atos e relações retas, retidão em todas as situações. Então o livro de Provérbios, ele vai nos ensinar um padrão de comportamento que vai nos capacitar a escolher aquilo que é certo, aquilo que é reto, independente de se é mais vantajoso ou não. Então veja, por que nós temos uma corrupção tão enraizada, não só na política brasileira, mas na sociedade brasileira e no mundo de uma maneira geral? Porque criou-se uma cultura, e isso está dentro de nós, de que não é errado você se beneficiar de coisas, ainda que elas não sejam corretas. Poderia ser atos pequenos ou grandes, mas o que esse livro nos ensina, o autor nos ensina, é que um dos propósitos desse livro e da sabedoria propriamente é nos capacitar, nos habilitar a decidir em favor do que é reto, daquilo que é certo, independente dos contextos locais. O oitavo propósito, equidade, significa literalmente aquilo que é reto, verdadeiro e honesto. O nono propósito, para dar aos simples prudência e também conhecimento. Esse trecho, ele está literalmente no versículo 4, quando diz: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento. Aqui ficou faltando a palavra jovens, mas essa é uma parte muito interessante, e talvez a mais importante de todas, no sentido de que ela tem mais efeitos. Por exemplo, em que época da nossa vida as decisões afetarão mais o nosso futuro? Em que época? Eu acho que da velhice, da doença. Se a gente tem 80 anos de idade, por exemplo, e a gente comete um erro, vai afetar muito? Não. Vai. Eu achei que com 80 anos, quando você está maduro, você enxerga o erro melhor do que... Sim, mas deixa eu fazer a pergunta melhor. Não, se afetar a vida nossa futura. Em que época da nossa vida nós tomamos as decisões que vai afetar mais o futuro? Você não fala, jovem lembra do seu criador no geração da cidade, antes que venham os maus dias seguidos. A Nilce, exatamente. Mas é que eu acho que a Nilce estava invertendo. Inverteu. Mas a pergunta é assim, Nilce: em que época da nossa vida normal que a gente toma as decisões certas e erradas e elas vão afetar mais o futuro? É na juventude, não é assim? Por exemplo, quando um jovem ele decide desde cedo a profissão, ainda ontem eu estava conversando com o menino lá da sorveteria, e ele estava falando assim para mim que ele está em dúvida entre fazer enfermagem e seguir a carreira de polícia. Essa é a dúvida dele. Eu achei engraçado porque são duas coisas completamente diferentes, mas uma coisa eu achei interessante: ele já sabe
o que ele quer. E fatalmente, independente da carreira que ele escolher, lá na frente ele vai ter os resultados. Mas se a gente deixar para tomar essa decisão com 40 anos, ainda eu conversei com outra pessoa outro dia, que ele ficou 7 anos na Unesp fazendo um curso, aí ele não terminou o curso, enfim, de uma certa maneira, com 7 anos que não ajudou em nada. Mas na juventude, todas as decisões que nós tomamos, elas vão afetar a nossa velhice. Nós podemos culpar as pessoas por ter dado errado, nós podemos atribuir a uma série de contextos e fatores, mas o que Salomão está dizendo é o seguinte: meu filho, o que eu estou ensinando para você agora, o que eu estou tentando deixar para você muito claro e com toda objetividade, é que se você adquirir a prudência e você adquirir o conhecimento nesse estágio da sua vida, quando você estiver numa idade mais avançada, certamente você será bem sucedido. Mas veja, eu não estou falando aqui de questões profissionais apenas. Não estou falando apenas de uma boa faculdade, não estou falando de você ir lá e escolher um curso legal que vai ter um monte de empregos no futuro, aprender a mexer com robô, com informática, não, essa é só uma parte da verdade. Mas são as decisões de natureza espiritual. Como a Marta mencionou muito bem aquela passagem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, porque fatalmente vai chegar um dia que os maus dias virão, e quando eles chegarem, certamente eles vão chegar, você não vai poder se apegar a nada que não seja de valor realmente espiritual. O que adianta uma pessoa, como diz lá no Evangelho, conquistar o mundo inteiro, mas vai chegar um dia que a alma dele vai ser pedida, e ele fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que é que tens preparado? 2 carros ao ano, uma grande mansão, tantos e tantos títulos universitários. Então veja, o que eu quero que vocês entendam e que nós devemos entender é que nós não estamos desprezando a questão dessa existência humana, mas nós não podemos negligenciar a parte mais importante, que é a parte espiritual. O Edinho, depois o Acre. Tem uma frase do grande Arruda: quando fazer e como fazer. Eu pensei sobre esse tema. A verdadeira sabedoria é você saber, na sua dificuldade ou no plano da sua vida, é saber fazer quando e como. Na hora certa e do jeito certo. Na hora certa e do jeito certo. Essa é a verdadeira sabedoria. Exatamente. É isso aí. A sabedoria mundana, a sabedoria de fazer as coisas. Saber como e quando fazer as coisas. Exatamente. Essa é. Você sabe ou não sei. E é difícil. Está passando uma dificuldade, passando um problema, saber não, onde que eu vou, para onde, quando, como. E as respostas. Certo. Isso é um estudo muito famoso que ele fez, baseado lá em Provérbios, em Eclesiastes, na verdade, quando ele fala sobre o quando e o como. Porque realmente a gente sempre acerta um e erra o outro. Às vezes a gente acerta a hora certa de falar uma coisa, mas a maneira como a gente fala é errado. Às vezes a gente até fala do jeito certo, mas na hora errada. Então é isso mesmo, o quando e o como. Pode falar, né? Não, vamos falar sobre as relações espiritual da juventude, também aqui do mundo também as partes materiais, né? Isso. Porque Paulo não dá para o nosso trabalho não ser pesado a ninguém, né? Isso. Então nós também não temos que só pensar, se eu vou ficar na igreja, não vou trabalhar, eu vou, como muitas pessoas dizem, eu vou sair pregando o evangelho e vivendo aí, isso, pedindo as coisas para os outros, né? Exato. Então não é isso, né? Não, que não a é Bíblia isso. nos ensina. Nós temos que sim pensar nas espirituais, mas também nós temos que pensar nas materiais, né? Como ter uma casa morada, também ficar, né? Por aí, né? Como diz a oração, né? Não me faltar nem pão, nem a pobreza, nem a riqueza, né? Isso. Né? Porque na pobreza eu não blasfemo, na riqueza eu esqueça, né? Exatamente. Seria essa colocação. Então é isso que nós devemos ter isso em mente também, né? Teve uma igreja, que a história dessa igreja é contada num livro, do Tim Keller, chamado, não lembro o nome do livro agora, mas
Foi ele que escreveu. Então tinha uma igreja de um porte grande. Aí o pastor teve uma ideia. Ele resolveu pegar todas as pessoas bem-sucedidas da igreja, pessoas que eram honestas, íntegras, mas que trabalhavam em empresas, que eram executivos, que eram funcionários. Ele resolveu pegar todas as melhores pessoas da igreja e trazer para a igreja e fazer todo mundo trabalhar dentro da igreja. Então ele pegou essas pessoas e formou pastores, missionários, líder de jovem, líder daquilo, e enfim, ele tirou todas essas pessoas de fora e trouxe elas para dentro. Deu certo ou deu errado? Deu muito errado. Porque o nosso objetivo como igreja não é tirar todo mundo do mundo e fazer todo mundo trabalhar dentro da igreja e para a igreja. Mas quando Jesus foi pregar a mensagem do reino, o que ele fez? Ele ia nas sinagogas? Ia. Mas na maior parte do seu ministério, ele estava na onde? Nas ruas, com as pessoas, em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, em todos os contextos. E a mesma verdade se aplica a nós. Então, o Heber, por exemplo, trabalha como advogado, é lá que ele tem que representar o reino. O Abner lá no seu trabalho é a mesma coisa, e assim cada um de nós, porque nós não estamos querendo trazer todo mundo e fechar todo mundo aqui e proteger todo mundo como se fôssemos uma comunidade separatista, mas a gente vem aqui, aprende o Evangelho, para que a gente viva o Evangelho aonde Deus nos colocou, independente das circunstâncias. Então os jovens inexperientes, eles se impressionavam facilmente, é assim em todas as épocas, e eles precisavam então das instruções de um mestre. A palavra simples, ela significa nesse contexto, uma presa fácil para homens em más situações, e o jovem, ele vem da palavra hebraica que significa uma pessoa fraca e vulnerável a todas as espécies de influência. Ele está aberto a influências boas e más. Então o trabalho do mestre, no caso aqui do pai dele, era alcançá-lo antes dos lobos. E esse é o nosso trabalho também, alcançar os nossos filhos antes que os lobos os devorem. E não é isso que os lobos fazem? Eu mencionei aqui outro dia uma série que eu estava vendo num canal, não sei se era da MTV ou da Multishow, um canal desses aí. Aí o sujeito, mas totalmente drogado, aí eu tinha outro lá com eles, ele foi lá e obrigou o rapaz a usar droga, mas sempre mostrando um clima de amizade, um clima bonito, um clima legal, interessante, e todo mundo cansado de ver que a droga, ela não leva a nada. Então veja, quando essas pessoas, eles entram na vida dos nossos filhos para introduzi-los em outros caminhos perversos, eles farão como lobos vorazes. É o nosso dever, como ele bem coloca aqui, fazer com que os nossos filhos adquiram a prudência e o conhecimento, porque nós não estaremos com eles em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Os jovens, tem uma frase muito interessante do George Chapman, que ele diz que os jovens pensam que os idosos são tolos, enquanto os idosos sabem que os jovens são tolos. Você olha um jovem inexperiente, ele acha que ele sabe tudo da vida, mas você olhando de fora, você sabe que ele não sabe nada, porque você já passou por aquilo, mas se você vai falar, parece que é até ruim. Mas veja... Já sai fora, os próprios filhos de hoje, eu já vi isso, fala para os pais, são muito atrasados, não sabem administrar nada. A gente já vê, a gente se dá fora, a gente já vê filhos da igreja, fala isso para o pai. Exatamente. Não, isso assim, já é um hábito. Você tem coisa. Não, isso a gente vê todos os dias. O tempo todo, né? O tempo todo. Ele está aí com 14, 18, 19 anos e ele já está achando que o pai está lá com 60 anos, você vê? Está casado. E para os jovens que estão aqui, nós não estamos falando isso para denegrir, para humilhar ou para ofender, mas nós estamos falando para alertar, para abrir os olhos, para que eles vejam que quem tem mais experiência já passou pelas mesmas coisas. Então esse corpo de conhecimento, ele tinha que ser comunicado e o aluno tinha que dominar tal conhecimento, para que quando a situação aparecesse diante dele, ele tivesse prudência e conhecimento. Esse é o 10º
propósito, o nono propósito estabelecido aqui nesse livro. Você viu que já pulou para o 11º, né? Aquele, na verdade, esse é o 10º, na verdade. Então, qual é o 10º propósito? O bom siso, que significa literalmente o poder de planejar e tomar as boas decisões, decidir quanto ao próprio curso da ação. Um jovem teria que aprender a resolver por qual caminho deveria seguir e o que não deveria fazer ou não fazer. O 12º propósito: ouça o sábio e cresça em prudência. Tanto o professor sábio quanto o aprendiz continuam progredindo no conhecimento, discernimento e habilidades. Seus esforços, eles renderão lucros. Ambos se tornam cada vez mais hábitos no conhecimento da lei e na aplicação prática da vida diária. Eu vou um pouco mais rápido para a gente concluir essa parte hoje. O 12º propósito é a prudência. Significa receber, aplicar e doar a instrução da lei. É uma virtude do caráter que se revela na conduta. Então tem uma outra frase que diz que o fraco sempre arranja um motivo para desistir. O forte sempre arranja um motivo para prosseguir. Então qual que é o desafio nosso hoje também? Não é só a gente produzir na mente dos nossos filhos discernimento para que eles identifiquem o perigo, mas é criar neles um espírito forte. E por que nós vivemos uma época onde a nossa geração, inclusive nós, somos tão instáveis emocionalmente falando? Você não via esses problemas algumas décadas atrás. Você não via, por exemplo, as pessoas necessitando de remédio para dormir e para acordar alguns anos atrás. Não que eu seja contra os medicamentos, mas eles apontam para um contexto da nossa realidade, que é a incapacidade de enfrentar as adversidades. Ah, mas o meu filho morreu. É uma dor? É claro que é. Mas antigamente os filhos não morriam também? Uma criança tentando se matar, e você pensa, ela pensa no quê? Isso? É preocupante isso. Você... Porque a gente pensa que você tem que cuidar da criança. A criança vai pensando no quê? Ontem eu estava vendo uma pequena entrevista do Bradley Cooper. É o ator que fez o filme Nasce uma Estrela, contando a história da cantora Lady Gaga. Você assistiu o filme, gente? Assiste, é interessante. Aí então veja, o sujeito é loiro, dos olhos azuis, bonito, tem barba, uma barba bonita assim, que não é todo mundo que tem, né? Mas ele tem. Bem sucedido, da empresa de Hollywood, e ele estava contando a história dele, de quando ele ficava deitado no sofá dele, se sentindo um lixo, porque ninguém gostava dele, e aí ele precisou ir para uma clínica de reabilitação. Então veja, o que isso revela? Como a Marta colocou, você vê uma adolescente jovem, bonita, só que ela está querendo tirar sua vida, porque ela não se sente feliz ou não se sente aceita, enfim. O que isso revela? Uma fraqueza no nosso interior, onde nós estamos o tempo todo necessitando de uma autoaprovação, e quando nós não a temos, nós então nos deprimimos, nós então nos enfraquecemos, e aí a única alternativa que muitas pessoas pensam que é a única alternativa é tirar a própria vida. Então veja, essa não é a melhor alternativa, nem na pior de todas as hipóteses. Então isso revela que infelizmente nós vivemos numa época onde o nosso emocional, o nosso psicológico, ele está abalado. E somente o Evangelho, somente a sabedoria de Deus, somente os preceitos da palavra de Deus, quando compreendidos e aplicados, eles têm o poder de realmente nos ajudar e nos auxiliar nas questões dessa vida, tá certo? O próximo propósito, adquirir habilidade, que significa literalmente, é a mesma imagem de um marinheiro que tem capacidade de pilotar um barco, não no mar tranquilo, mas quando o mar está agitado, porque pilotar um barco no mar tranquilo é fácil, mas em meio às tempestades é difícil. E a vida humana é assim também. Quando tudo vai bem é fácil, mas e quando as coisas não vão bem? Quando as tempestades chegam? É nessa hora que as habilidades serão testadas.
O próximo propósito, para entender provérbios e parábolas, que no caso aí significa o livro de provérbios como tendo um alvo de erudição e prático. Entender traz o sentido de interpretar, é alguém que interpreta apropriadamente um contexto, uma situação. Então o sábio, ele é um mestre das interpretações, ele sabe o que ele deve fazer. E finalmente, o 16º propósito, que é os enigmas dos sábios. Há lições que são fáceis, mas há lições que são difíceis. Há coisas que você vai aprender tranquilamente, mas há outras que vai exigir de você um esforço maior. Então certas situações, elas exigem um exame mais profundo. E o nosso objetivo é que a gente saia da superficialidade e vá mais fundo no sentido da vida. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e aí a gente estava falando assim que como é bom aquelas pessoas que não se preocupam com nada, né? Como eles são tranquilos, né? Tem pessoas que eles não se preocupam com nada. Eles podem estar com uma roupa bonita, estar com uma roupa feia, eles podem estar morando confortavelmente ou não, eles estão tudo bem, está tudo tranquilo, mas essa é uma característica de pessoas que não refletem profundamente nas coisas. E quanto mais profundo você reflete, mais sabedoria você necessita para que você consiga entender e digerir os ensinos da palavra de Deus. Então, só para a gente concluir aqui, eu quero que você perceba o seguinte: aí no livro de Provérbios, no capítulo 1, se você puder abrir, é importante que você abra, porque ele começa dizendo assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Aí o versículo 2: para aprender a sabedoria e o ensino, e assim sucessivamente. Então, nesses últimos domingos, o que nós aprendemos? 15 propósitos que estão ali claramente listados, do versículo 2 até o versículo de número 7. Tudo até chegar ao ponto mais importante, que é o versículo 7, quando ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então eu quero começar pelo começo. Qual que é o fundamento de tudo? É o temor de quem? De Deus. Por que nós nos sentimos muito tristes quando as pessoas não nos elogiam? Porque nós temos uma autodependência, uma grande dependência de opiniões alheias e externas. Agora, francamente, quando uma pessoa ela faz um elogio ou uma crítica, isso muda a natureza das coisas, sim ou não? Pode até fazer a gente se sentir melhor ou pior, mas na realidade não há uma mudança drástica das coisas, porque em última análise é só uma opinião. E como sendo uma opinião, ela pode ser tanto verdadeira como falsa. Às vezes a pessoa ela está com uma roupa feia. Suponha uma pessoa com uma roupa feia, e aí ela pergunta para outra pessoa, e aí, ou para o marido ou para alguém, como que eu estou? Ele vai ter coragem de falar que vai estar feia? Talvez só uma vez, né? Depois não mais. Pode falar que é o que eu estou vendo no espelho. Olha, você resolveu o nosso problema. Então, quando a sua mulher, a sua namorada, ou quem quer que seja perguntar como você está, dê um espelho, tá? E é desse jeito. Uma boa saída, meu Paulo. Então, o que muda a realidade dos fatos? O que Deus vê na gente. E veja, eu não estou dizendo isso para que você saia daqui falando, eu sou alguém muito valioso aos olhos de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, embora a Bíblia use essa imagem. Mas o que eu quero que você entenda é que só tem um jeito de Deus olhar para você e apreciar o seu valor: se o sangue de Cristo tivesse sido derramado sobre você. Quando Deus olha para uma pessoa que não foi justificada pela obra de Cristo, a única coisa que ele vê é pecado e condenação. Mas quando Cristo, Ele nos chama para pertencer ao seu povo, e quando nós somos alcançados pela mensagem do seu reino, então quando Deus olha para você,
Então a única coisa que ele vê são as boas e maravilhosas e perfeitas obras realizadas por Cristo na cruz. Então eu não quero me tornar mais bonito aos olhos das pessoas, embora isso faça bem para a nossa estima. Mas muito mais importante do que isso é o versículo 16. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É como se ele dissesse assim: o temor de Deus é o fundamento de toda a sabedoria. Mas aqueles que se acham mais inteligentes, eles não apenas vão desprezar isso, como eles vão seguir em função da coisa mais perigosa que existe, da qual a gente tem falado aqui domingo após domingo, que é quando nós seguimos o nosso próprio coração. Nós vamos encerrar o nosso estudo dessa manhã. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Colossenses, capítulo 1. E nós vamos encerrar ouvindo uma música de um grupo chamado... É a 3, Paulo. Deixa aí para nós, por favor. Essa música, ela é fruto de um projeto muito interessante que chama Cantando as Escrituras. E por que esse projeto existe? Porque a gente vive numa época de músicas evangélicas tão ruins, tão superficiais e tão antropocêntricas, que na maior parte das vezes o que é cantado é como se fosse coisas do mundo, mas com uma vestimenta evangélica. É o que a gente chama de secularismo mundano. É isso, o pendrive. Então essa música, ela fala sobre o Senhor Jesus Cristo, baseado no capítulo 1 de Provérbios, baseado em Colossenses 1. E eu gostaria que você ouvisse essa música e que você prestasse bastante atenção na letra dela, para que você percebesse que toda a beleza da vida, ela não reside na sabedoria humana, ela não reside na juventude, ela não reside na estética, ela não reside na autoaceitação. A beleza da vida não reside no sucesso financeiro, no sucesso profissional. Todas essas questões, elas só são relevantes e importantes quando elas são para a glória de Deus. Eu quero ficar mais bonito, eu quero ser um melhor profissional para a glória de Deus. Então eu quero que você ouça essa música. E acompanhando aí no capítulo 1 de Colossenses, basicamente a partir do versículo 13 até o versículo 23, e ele vai tirar trechos desse capítulo falando sobre essa letra. Vamos, por favor, Paulinho. E aí nós encerraremos o nosso estudo dessa manhã. Ele acha que ele é mais esperto, mas Paulinho é muito mais, né, Paulo? Mas se não der certo hoje, vai dar certo no domingo que vem, com certeza. Você passar aí, Paulo. Obrigado. Ele é Senhor.
sentados, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos porque entre tantas pessoas que há nesse universo inteiro, o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, tem revelado as tuas verdades eternas e profundas a esse pequeno rebanho e a tantos outros espalhados por esse mundo. Que o Senhor nos conceda a graça de olharmos para o Senhor Jesus Cristo como o ponto mais alto da nossa existência, como a verdadeira sabedoria do Senhor, como o único digno de ser adorado e glorificado, e que nós o vejamos como a imagem exata daquilo que o Senhor é, aquele que sustenta toda a criação pelo poder da sua palavra, aquele que é a razão de toda a vida, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele, ó Pai, cuja história está certamente apontada para Ele, sendo o ponto mais alto de tudo que já existiu e de tudo que existirá. Que o Senhor nos conceda a graça, que o sangue purificador de Cristo seja derramado em nossos corações, e assim sejamos justificados e santificados, para que o Senhor olhe para nós e veja somente as coisas boas de Cristo, e não olhe para nós e veja apenas os nossos pecados. Tem misericórdia de nós,
Abençoa-nos com a Tua palavra, é o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Passa a palavra para o seu Zé. Nós vamos receber as graças para a apresentação. Graças a Deus por Cristo, Canadá.